Graça e paz, amada igreja, uma alegria poder estar aqui mais uma vez, coração acelerado, é normal, né? E queria convidar você a ter um tempo de oração, que seja um tempo intencional, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, toda distração fique para fora. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor sonde o nosso coração. Meu Pai, vê se há algo mal nele e nos livra dele. Toma os nossos pensamentos cativos, ó Deus, a tua obediência nesse momento. E eu te peço que o Senhor ministre aos nossos corações. Fale ao meu coração também, ó Deus. Muda o meu entendimento, Pai. Traga quebrantamento, traga cura, mas também traga direção, Pai. Traga conforto em tudo aquilo que precisamos, ó Deus, ser ministrados nessa manhã. Te louvo por essa oportunidade. Te agradeço, ó Deus, por estar aqui. O Senhor é bem-vindo nesse momento. Que toda voz contrária, ó Pai, a tua voz se cale, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro, uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês essa palavra, num dia em que os visitantes amados, que a minha cunhada Jaqueline, meu cunhado Olavo, minha sogra, estão presentes. A responsabilidade aumenta, porque o testemunho é de dentro para cá, né? E daqui para lá. Então, eu não posso falar nenhuma besteira aqui, porque não vai estar validado lá, só posso falar o que eles me validaram, senão eu estou lascado, né? Mas a verdade é que estar à frente sempre é uma responsabilidade, sempre é uma alegria a gente compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não viver aquilo que o Senhor nos entrega para viver e para compartilhar aqui, não tem laço, não tem fundamento. E o que hoje eu preciso conversar com vocês e que o Senhor me colocou já há algum tempo no coração, essa palavra, é sobre aquilo que tem afastado a gente da nossa comunhão com o Senhor. E eu não estou falando de pecado. Todos nós sabemos o que é pecado, todos nós sabemos o que nós podemos, o que nós devemos fazer, mas eu quero falar daquela catástrofe que é uma vida na terceira dimensão. No entendimento de que a gente está fora do propósito quando a gente não tem os nossos pensamentos, o nosso coração alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu falo a catástrofe da vida na terceira dimensão, que a minha esposa achou brega esse título, eu quero explicar para vocês porque a terceira dimensão são os 3Ds. O desânimo, o desencorajamento e as distrações. E eu quero começar a falar com aquilo que mais toca o meu coração, que mais seduz a minha carne, que é o desânimo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis 19, de 1 a 5. Primeira Reis 19, de 1 a 5. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Repete comigo. Elias teve medo. Amém. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor
e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Repete comigo. Ali entrou numa caverna. Amém. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, em Tiago, fala que Elias foi um homem como a nós. Então, em um certo momento, Elias estava ali cumprindo todo o propósito que o Senhor havia designado para a vida dele. Como profeta de Deus, ele tinha que entregar o que era a direção do Senhor para aquela terra, para aquele povo. E quando ele entrega isso, todos aqueles falsos profetas são consumidos e são mortos. E Jezabel se ira e proclama que irá matá-lo. Por algum momento, Elias então sente medo. E ele, naquele propósito de entregar, ele sente medo e ele busca o isolamento. Ele busca salvar-se da morte que havia sido anunciada para ele. Quando ele busca salvar a si mesmo, ele tenta se isolar e se isolar de uma maneira profunda. Tal ponto que a Bíblia fala que no meio do caminho ele deixa o seu servo que o servia para ir ao deserto sozinho. E entrar no deserto sozinho é uma decisão que Elias toma baseado num sentimento dele, medo, uma reação que ele teve. Aquilo confronta Elias de uma tal forma que logo ao chegar naquela primeira noite ele já não suporta tudo aquilo e ele mesmo vira para Deus e Deus fala: eu já não suporto mais, tira minha vida. E o engraçado é que ele estava fugindo de Jezabel para que ela não o matasse e já naquele outro momento ele já está desejando a Deus a morte. Isso fala profundamente comigo. Porque durante muito tempo eu fui aquele que acordava às segundas-feiras já desanimado, cansado. Meu Deus do céu, a semana vai demorar mais uma eternidade para chegar no sábado e eu poder dormir até mais tarde, e eu poder não ter uma obrigação, e eu poder ficar tranquilo. E aquilo era pesado para mim as segundas-feiras. Quantos aqui são das segunda-feiras difíceis? Éramos. A gente era. Nós vamos entender que nós vamos deixar isso no passado. E aí começava a minha semana, Deus ia me dando a oportunidade de aprender com histórias, transformar alguns cenários na vida de alguns homens, de alguns pacientes. E eu ia sendo lembrado do meu propósito e minhas forças eram fortalecidas. O isolamento que Elias se propôs naquele momento de desânimo era tão intenso que não estava relacionado ao tempo que ele já estava nele. Na primeira noite, ele caminhando no deserto, a intensidade daquele isolamento ele já fez que o desejasse a própria morte. Então, um detalhe que eu trago para a gente refletir é quantas vezes nós estamos nos isolando intencionalmente por um sentimento que nos trai. Um sentimento que não revela o nosso propósito, não revela a nossa natureza e não revela a nossa capacidade. Mas ele nos engana segundo os desejos dos nossos corações. Elias, ele abandonou até o servo dele. Ele foi intenso naquele desejo de se isolar. E essa intensidade gerou um desejo de morte. Às vezes a gente entra para o nosso quarto e fala: nós vamos nos isolar. Meu irmão, que seja por um propósito mesmo, de buscar a face do Senhor, de chorar ao Senhor, mas saiba, esse é um propósito limitado. Ele não é para definir a sua trajetória.
Elias queria definir a sua trajetória depois de ter cumprido um mandamento de Deus, de entregar aquela palavra àquele povo. E ele se sentiu ameaçado. Mais uma vez eu volto a dizer, a Bíblia fala que Elias era como um de nós. Então ele tinha a razão de poder sentir aquilo. Mas ele não podia se entregar. Quanto mais forte a dor que a gente coloca e permite que ela frutifique no nosso coração, mais intenso vai ser o nosso isolamento. Volto a dizer, a intensidade, assim como a eternidade, não está relacionada ao tempo, na maioria das vezes, mas à decisão que nós entendemos e buscamos em nos manter isolados. Se seguirmos o texto, a gente vai ver que Elias ele dorme e o Senhor acorda. Um anjo acorda Elias e fala para ele por 2 vezes que ele deveria comer. E aqui mais uma vez eu trago a minha história para testificar para minha esposa que dormir depois do almoço é de Deus. Porque ele come a primeira vez e ele dorme. Ele come a segunda vez e o Senhor o fortalece. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que Jesus, o Deus de Elias, mesmo no momento que ele tinha se isolado, não abandonou ele. Às vezes a gente acredita que a gente se isola e a gente se isola até de Deus. Quantas vezes eu escutei minha mãe nas suas crises depressivas virar para mim e falar: eu não consigo nem orar. Eu não quero sair de dentro do meu quarto. Porque os nossos sentimentos têm nos traído. E a gente tem entregado a porção do Senhor, que é para a gente entregar a um povo, a uma nação, ao fundo do nosso coração, por um sentimento enganoso que nos trai. Logo após essa refeição, Elias não estava cansado. Ele tinha um sentimento de desânimo. Ele caminhou com essa refeição 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe. E lá no Monte Horebe ele encontra uma caverna, e aí sim, ele declara o seu isolamento. Ele entra, dorme, mas Deus não desiste de Elias. Ele manda um anjo e por 2 vezes pergunta a ele: o que você está fazendo aí? Elias responde uma vez, conta uma história. Deus, eu sou o único dos seus que sobraram aqui. Eu sou aquele que está cumprindo o que o Senhor chamou para eu fazer. E agora eles querem me matar. Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? No isolamento a gente se esquece dos demais que estão conosco. Realmente nada mais importa. Elias se esqueceu que juntamente dele, mais 7.000 homens em Israel não tinham se prostrado a Baal, que era o Deus que o rei daquele povo tinha construído. E Deus diz para Elias, o anjo diz: sai da caverna que o Senhor precisa falar com você. Elias, obediente nesse sentido, resolve sair da caverna. E é tão, parece cruel a história, que até para a gente sair da caverna, a gente tem que estar definido a sair da caverna. Não vai ser alguém que vai lá te pegar na mão, mágica, e te trazer. Você foi para lá sozinho, você escolheu estar lá sozinho, mas o Senhor, Ele de fora faz para que você ouça que você precisa sair dali. E ele sai dali. Só que quando ele sai, vem um vento forte, vem um terremoto e vem fogo. Naturalmente, eu voltaria para dentro da caverna. Falaria: eu não quero sair daqui, estou seguro aqui, estou do jeito que eu quero, vou esperar a morte. A minha depressão,
o meu desânimo, a minha falta de compaixão com aquilo que o Senhor me deu e eu preciso entregar, mas eu já não suporto mais. Mas Elias lembrou que o Senhor precisava falar. E quando passa o vento forte, o fogo, vem uma brisa, e ele então pega a sua capa, se encobre, e essa brisa é a presença do Senhor. E Deus fala com ele: sai da caverna, volte pelo caminho que você veio. Chegar na caverna, no isolamento, não nos traz novidade de vida. Por isso, o caminho de volta é o mesmo da ida. É nós quem criamos esse caminho, não foi Deus que preparou ele para nós. Esse caminho é uma criação do nosso coração que nos traiu e que quis resolver uma sentença que não foi Deus que botou para nós. E ele fala: volte pelo mesmo caminho que veio e vá até Damasco. Chegando lá, você tem que ungir a Azael, rei da Síria, como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta. Esse vai ser o seu sucessor, Elias. Elias faz isso. Vai para lá, só que chegando lá, ele unge apenas Eliseu. Quando ele faz isso, eu entendo que o coração de Elias ainda está em crise. Ele não se submete a entregar, a obedecer aquilo que o Senhor falou. É como se ele estivesse falando assim: tá bom, Deus, até parece que o Senhor já está concordando que eu preciso ir embora, o Senhor já tem até um sucessor para mim, então eu vou passar essa bola para ele. Já não aguento mais ser ameaçado. E aí ele passa a unção para Eliseu. E a Bíblia fala que a partir de agora, então, Eliseu passa a ser servo de Elias, a andar com ele. O interessante é que Elias foi um homem que viveu a maravilha dos milagres do Senhor. Ele mandava fogo descer do céu, o fogo descia. Ele falava que ia ficar 3 anos e meio sem chover, ficava 3 anos e meio sem chover. Ele falava que a chuva viria, chuva viria. Isso me faz refletir que quando vivemos na intimidade com o Senhor, nós podemos cair na tentação do desânimo. Elias tinha os milagres conquistados na intimidade com o Senhor. Mas mesmo assim, ele caiu naquela tentação. Ele caiu no desânimo. Ou seja, não é porque estamos num ambiente de provisão e de conquistas que nós não seremos abalados pelos nossos medos e pelas nossas emoções. E aqui eu alerto um cuidado que a gente deve ter de não nos sujeitarmos aos nossos sentimentos, principalmente em isolamento. Não podemos deixar que as nossas expectativas, muitas vezes expectativas que vêm lá do nosso umbigo, fruto da nossa carência, fruto de sonhos e convicções totalmente humanas, totalmente deturpadas por um coração carente de um entendimento, de um propósito, de uma identidade, e a gente se frustra porque a gente não consegue aquele êxito. E é tenebroso porque quando a gente se frustra nisso, Deus não tem compromisso com essa frustração. É uma coisa que eu criei, eu plantei e não frutificou. Amém, porque não tinha que frutificar. Não é plano do Senhor, às vezes, aquilo que está no nosso coração enganoso, frutificar, porque vai gerar maldição, ou para mim, ou para um povo. Os nossos sentimentos, eles nos trazem. O que me traz à tona, o que traz Elias até o intuito de sair da caverna, é ele lembrar que ele tem um propósito, ele é profeta. E ele precisa prosseguir. Quando eu vejo Jesus caminhando ali no Calvário, eu falo, meu Deus, ele teve tudo para não prosseguir. Mas ele sabia que o propósito dele era aquela cruz. Ou ele fugia, ou ele procurava uma caverna para ele, ou ele entregava. E às vezes as nossas frustrações estão nisso.
A gente está querendo conquistar coisas, estamos querendo conquistar bens, mas a gente não tem conseguido ser aquele que está preparado para entregar. Elias, quando foi ameaçado de morte, ele viu que ele não estava preparado para ser morto. E ele fugiu, ele teve medo. O medo reflete a ausência da convicção do nosso propósito e do nosso processo que a gente precisa passar. Como consequência, muitas vezes o nosso coração, então frustrado, desanimado, já não consegue mais contemplar. E assim como o Márcio tem trago muitas vezes aqui, aquele que não contempla, não descansa. Aquele que não descansa está sempre na segunda-feira de manhã, desanimado, desmotivado, desencorajado, distraído. E é interessante que quando a gente se frustra, quando a gente está cansado, desanimado, a gente ocupa uma posição que é muito comum. Não sei se é só na minha vida. Tem mais alguém aí de se sentir injustiçado. Porque agora a gente já não tem mais esse problema. Esse problema foi Deus quem me deu e o problema é de Deus. A tal ponto de lá na caverna eu já nem querer mais me relacionar com Deus. E agora eu sou vítima de um problema que Deus criou. Sendo que no fundo, eu sou vítima de mim mesmo e quero que todos ao meu redor acreditem nessa vitimização. Meus queridos, misericórdia dessa situação. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de proclamar tudo aquilo que o Senhor já nos deu para que a gente chegasse até aqui. Quantas vezes eu tive que lembrar minha mãe, quantas vidas ela tirou lá do fundo do poço. Quantas vezes eu tive que lembrar ela, quantas doações ela fez para que tivesse um sorriso. Às vezes em pessoas que tinham acabado de roubar, que tinham acabado de ultrajá-la, e ela fazia isso em amor. A história da minha mãe fala muito forte no meu coração, porque ela foi o primeiro testemunho vivo de Cristo na minha vida. Pelo amor, pela entrega e pela convicção do propósito. E quando eu vejo que às vezes ela está seduzida pela caverna, isso me preocupa. Porque qualquer um de nós podemos cair nisso. Quando que eu imaginaria que uma pessoa dessa, ou como um Elias da vida, queria uma caverna para si? A gente perde a noção do cuidado de Deus, porque simplesmente já não basta mais. Se Deus não resolver aquela causa, eu não saio da caverna. E parece que a gente tem convicção que a caverna nos basta. Sem saber que alguma das vezes essas frustrações são frustrações baseadas em sonhos e projetos que nós só convidamos a Deus para dar o amém dele. Mas muitas das vezes não convidamos ele para sonhar conosco esse projeto. Ou sabemos que ele nos deu aquele sonho daquele projeto. Para que isso não aconteça, as nossas expectativas têm que estar alinhadas aos sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Então eu quero, na primeira parte sobre o desânimo, finalizar, para que toda vez que o nosso coração tiver o intuito de se isolar, de buscar uma caverna, que a gente se examine. Examine o seu comportamento. Eu estou buscando uma caverna porque eu preciso ter um tempo de intimidade com o Senhor? Ou estou buscando uma caverna porque agora eu sou uma vítima que não aceita mais
ser ameaçado. Agora eu sou uma vítima que não está disposto a morrer, mas eu quero ser morto pelo meu Deus. Que conversa é essa? Muitos dos nossos amigos, eu converso isso muito no discipulado, querem se isolar porque já não aguenta mais uma amizade que afia o outro. Porque, meus irmãos, nós somos seres criados por Deus para sermos relacionais. E é uma relação dos santos. É uma mesa dos santos. O que é isso? É uma mesa em que um está ali para servir o outro. É uma relação em que um está ali para afiar o outro. Para poder trazer o outro para o centro do seu propósito. E às vezes a gente se cansa disso. Porque parece que toda vez que a gente vai sentar naquela mesa, a gente vai levar uma bordoada. Examine-se, meu irmão. Se você está sendo esse que leva uma bordoada, você precisa nascer de novo. Porque o pecado não pode dominar mais a sua vida. E a gente ser afiado um pelo outro é a maior expressão viva do amor de Deus para nós, como seres humanos. Porque o Márcio ele só vai me afiar naquilo que ele já foi afiado. O Felipe, ele só vai me consolar naquilo que ele já sofreu. E às vezes a gente não está tendo a capacidade de compartilhar os nossos desafios por vergonha, por uma caverna que a gente entrou, porque nem nós mesmos estamos suportando o peso do pecado que a gente não quer abandonar. Meus queridos, dentro de uma caverna você não vai ter um ambiente relacional, pode ter certeza. Eu não preciso falar de pecado aqui, porque você já sabe de pecado muito melhor que eu, às vezes. Mas eu preciso falar sobre a reconciliação. Um ambiente fora da caverna, um ambiente em que um está se afiando, ele é um ambiente que permite que confessemos os nossos pecados, que sejamos perdoados, mas para que exerçamos a reconciliação no Senhor. O ministério de Jesus é sobre reconciliação. Eu não posso deixar de dizer que o isolamento, ele é a busca, seja consciente ou inconsciente, de um desejo próprio nosso. Ponto final. Exceto quando a gente tem um propósito de intimidade, de intensidade no Senhor. Quando a gente fala então que Deus permite que a gente viva crises, porque eu entendo que Elias ali, quando ele opta por só ungir Eliseu, ele estava vivendo uma crise. Talvez expressasse uma rebeldia, talvez um desentendimento ali com aquela ameaça que machucou tanto ele, mas ele de fato vive uma crise. Em Hebreus 5, de 7 a 8, fala de Jesus, no verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu. Hebreus 4,15 diz sobre Jesus também. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Muitas vezes as nossas crises, elas são para o crescimento e para a sensibilização de compaixão com o nosso próximo. Nosso Deus não nos impede de passar pela crise. Ele nos submete e às vezes ele vai nos sustentar na nossa fraqueza, simplesmente para dizer, eu não te abandonei. Com Elias, ele mandou o anjo levar água e comida para ele. Na ida para a caverna. Então Deus é um Deus masoquista, ele quer que ele continue me dando sustento para que eu continue a me isolar? Não, negativo.
O Senhor, Ele quer que você tenha plena convicção que apesar de você mesmo, Ele não te abandonou. E Ele não vai te abandonar. Mas decidir sair dessa crise é uma decisão nossa. Qualquer ser humano, por mais profundo que seja a sua crise, ele tem a capacidade de definir que ele não quer mais aquilo para ele. E ponto final. E agora ele precisa buscar, seja um tratamento, seja um perdão, seja uma reconciliação, para sair daquela situação. A saída da caverna, ela é difícil. Quando eu olho para a vida do Bruno, que eu lembro do seu testemunho, meu irmão, a coisa que você menos fez foi se isolar. Glória a Deus por isso. Porque tinha vezes que você, Bruno, podia até estar desanimado, mas você tinha plena convicção que aquele não era o seu fim. A sua casa não pereceria naquilo. E o mais legal de tudo, teve uma época que eu ligava tanto para o Bruno que eu coloquei ele como favoritos aqui na minha agenda, ele está até hoje. Tem que passar a ligar mais, era 1, 2 ligações por dia para Dani. E o Bruno, como é que você está? Na paz, meu irmão. Na paz. O que você está sentindo hoje? O de sempre. Mas é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. O Senhor é a nossa força, né, Giovana? Vai dar certo. Vai, meu irmão. Falei, Bruno, já deu certo. E ele mais me animava do que eu animava ele. Porque é no momento da crise que você tem a convicção de que aquela brisa não é o vento, mas é a presença do Senhor. E o Bruno viveu a presença do Senhor. Deus falou muitas vezes na sua intimidade. Coisas audíveis, eu não tenho dúvida, meu irmão. Mas você viveu esse momento de crise. Em 1 Samuel, tem mais um texto para ler. No capítulo 30. Rapaz, hoje eu achei que eu estava muito inspirado. Trouxe a Bíblia de estudo, mas... No capítulo 30, verso 4 em diante. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. Só Davi que chorou já na vida até não ter mais força para chorar? Ou tem eu aqui também? As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã de Jezreel, Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi vinha de uma temporada em que ele já não estava suportando mais fugir de Saul e estava ali com o exército dos filisteus e eles tinham pedido para que ele não prosseguisse. Então ele volta para a sua cidade. Quando ele chega lá, os inimigos tinham tacado fogo na cidade inteira, tinham destruído tudo e, além de tudo, tinha sequestrado o povo dele e levado embora. Davi se sente desconsolado. E agora eu estou aqui para querer falar sobre o segundo D, o desencorajamento. Davi era um homem que eu e você, não podemos ter dúvida que foi um homem que tinha coragem. Foi um homem que, além das forças dele, lutou por Deus nele, na convicção do Senhor. E nesse momento, ele se vê desamparado. Ele chora tanto, Flávio, que ele perde as forças. De tanto que ele chora. Mas eu imagino que enquanto o povo está ali desesperado, meu Deus, levaram a nossa família, acabaram com a nossa cidade. Eu acho que no momento de introspecção o Senhor lembra.
eu te fiz o meu rei, aquele que luta a minha causa. Seja encorajado. E a Bíblia fala então que ele, no Senhor, se fortaleceu. Como que ele se fortaleceu? Lá na frente a gente vai ver que ele levanta e vai buscar o Senhor. E ele faz duas perguntas a Deus. Deus, eu vou conseguir, é para eu ir? Eu vou alcançar esse povo no deserto? E Deus vira para ele e fala, vá, você vai alcançar, e ainda dá um brinde. Dá a terceira resposta. E você ainda vai libertar esse povo. Então, quando às vezes a gente está desencorajado, a gente mal sabe que o Senhor está prestes a nos levantar como aqueles que vai trazer libertação, seja para uma vida, seja para uma família, seja para uma nação. Então não deixa a segunda-feira te limitar no seu desânimo, no seu desencorajamento pela manhã. Deus surpreende Davi. E Davi entende naquele momento que ele tinha que ser o protagonista daquela situação transformada. Porque muitas vezes a gente não entende isso e a gente se paralisa, a gente na ausência das nossas forças, porque a gente já está tão cansado de sofrer, já perdemos tanto, já fomos tão derrotados, que a gente não quer andar mais, a gente não quer dar o segundo passo. A gente terceiriza a nossa situação ao Senhor mais uma vez. Davi não fez isso. Ele podia ter feito isso, até Deus trazer a consciência dele, mas ele se levanta. Ele não cria um segundo problema para justificar aquela situação. Ele é protagonista baseado no Deus que ele conhece. E isso deixa bem claro para mim que a atitude de Davi, a fé que ele tem, ela está apoiada no caráter do Deus que ele conhece. E não nos sentimentos ou a expectativa que ele tem a respeito desse Deus. Em Jó, no capítulo 4, de 3 a 5, o amigo de Jó está lá conversando com ele. A fala de Elifaz diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, se desencoraja. Quando você é atingido, fica prostrado. A situação de Jó todos conhecem muito bem, mas esse trecho desse amigo ilustra muito bem que muitas vezes quando a gente exerce uma palavra para trazer força, para trazer consolo para um amigo nosso, aquilo para nós parece que não serve de nada. Quantas vezes eu consolei um amigo e às vezes numa situação de dificuldade, ele veio com as mesmas palavras, eu falei, para com isso, eu já sei onde você vai chegar. Né? E a gente não quer. Porque a situação de desencorajamento, ela é nutrida pela situação da terceirização da culpa, da vitimização, do enclausuramento. Jó, então, ele é levantado dentro de si a continuar a adorar e a falar da natureza de Deus para que ele lembre quem ele é. E ele não tenha mais dúvida de que custe o que custar, venha o que vier, o Deus dele não vai abandonar ele. Pois a soberania da natureza de Deus e do seu propósito criacional é que nos fortalece, é que nos encoraja. Para terminar, eu não posso deixar o último D, que são as distrações, que são as desculpas. E aí eu queria que todos abrissem ali Lucas 14, 16 a 20, já está perto de acabar. Lucas 14, de 16 a 20.
Então Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Meus amigos, por que Jesus traz a ilustração tão clara de coisas que parecem ser tão bênção para nós? E ele trata isso com uma seriedade muito grande. É como uma história que ele conta, querendo dizer quantas vezes nós estamos nos distraindo ou nos enchendo de desculpa para não sentar à mesa ao banquete que ele tem para nós. E são com bênçãos que ele mesmo nos deu. Ou adquirir uma propriedade, uma fazenda, um bem, não é uma bênção. Adquirir 5 juntas de boi, que naquela época era um meio de sustento, de aumentar a sua produção, a sua produtividade na sua terra, melhorar o seu sustento, a segurança para o seu lar, não é bênção para nós. Quem diria o casamento? A família é o projeto do Senhor. Mas Jesus deixa bem claro em citar as 3 coisas. Porque elas estão no nosso dia a dia. Quantas vezes eu me justifiquei que eu precisava ir à fazenda, amém? Quantas vezes eu me justifiquei que eu precisava cuidar dos meus pacientes? Quantas vezes eu me justifiquei que eu não podia estar em tal lugar ou acolher tal irmão porque eu tinha que cuidar da minha casa? Está errado? Não está errado. Não está errado, irmãos. Mas simplesmente a gente tem que aprender a não colocar essas bênçãos no lugar de Deus. E a gente tem feito isso. E aí a gente enche o nosso peito para colocar essas situações como uma desculpa, que na verdade nada menos é do que uma distração. E eu vivi testemunhos comigo mesmo nesses últimos dias a respeito da distração. Logo que eu cheguei do Legendários, há 3 semanas, cansado, mas muito contente, muito alegre, passei a tarde com a minha família e tal. Quando todos foram dormir, eu falei: nossa, agora eu vou me arrumar, porque amanhã eu começo tudo de novo. Segunda-feira vai ser diferente, eu vou acordar animado. Eu estou lá, falei: vou colocar um louvor, vou escutar aqui. Preparei meu presto barba lá e tal. E aí peguei ele, fui fazendo assim, mexi, vendo o celular, e de repente o pente caiu e o meu presto barba foi no 0 aqui. Ó. Ficou um buraco aqui nesse lugar. 10h30 da noite. Meu Deus do céu, como é que eu vou atender amanhã com esse buraco aqui? Não tem jeito. Meu pai amado, o que eu fui fazer, né? Liguei pro meu cabeleireiro. Ele falou: meu irmão, não tem como eu te atender, não. Estou na Bahia. Eu falei: bicho. E aí eu falei para ele: o que eu faço? Eu passo a máquina 0? Não, espera aí. Vê se alguém te ajuda. Ligou para um outro colega dele. Ele falou: olha, ele pode ir, mas ele está terminando um atendimento, que uma família resolveu de última hora cortar o cabelo. Vai para fora amanhã de madrugada e ele está lá terminando. Quando ele terminar, ele vai. Resultado: o cabeleireiro chegou lá em casa 00:15. Eu fui dormir 1h da manhã com isso aqui rapado. E no outro dia eu não sabia o que eu falava. Fui eu que fiz? É um corte novo? É um visual novo? Mas no fundo o Senhor revelou a mim que eu tinha vivido muito do que eu precisava para ser reconfigurado naqueles dias, mas aquilo só faria efeito se eu não
me distraísse com tudo que o Senhor tinha me dado. E às vezes nós estamos entregando aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos reconfigura de mãos beijadas. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu ganhei o celular. E celular era caro naquela época, e o celular era para dividir entre eu e minha irmã, que a gente morava fora. A gente pulava de alegria. Mal sabia que 20 e poucos anos depois seria um dos objetos de maior distração na Terra. De maior ganha de tempo, de atenção de um ser humano, seja no trânsito, na imprudência, seja dentro da sua casa, seja no trabalho. A gente ora, a gente ganha, a gente celebra o que o Senhor nos dá, mas a gente ultrapassa o limite, colocando essas coisas no lugar que não é para elas estar. As distrações, elas impedem que a gente priorize Deus no lugar que é somente dele. E o problema dos distraídos é que eles acham que quem tem foco está errado. E a gente não pode deixar cair nisso, porque senão a gente começa a contaminar os outros. Para finalizar, eu quero te lembrar que Elias, ele foi um homem que não conheceu a morte. Ele subiu aos céus como um redemoinho em uma carruagem. Jó, a Bíblia fala que o Senhor mudou a sorte de Jó e ele teve muito mais no final do que no início de sua vida. Jesus, não preciso nem dizer, mas ele cumpriu o seu propósito e ele foi ressurreto. Ele venceu a morte. E a Bíblia fala que eles foram como nós. Tiago fala de Elias, Jó, e a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores que Jesus fez. Eu trago essa palavra porque ela tem que ser um divisor de águas na minha vida, nas minhas segundas-feiras. Se eu não vigiar, as minhas segundas-feiras vão continuar sendo segundas-feiras difíceis, chatas, desanimadas e que podem me gerar desencorajamento e distração. Isso é um testemunho que eu compartilho. E eu queria que você colocasse de pé. Quero convocar os pastores, diáconos da igreja, vir aqui à frente. Nós queremos entregar uma palavra de oração, uma palavra de entendimento, de libertação para você. Talvez você ainda está dentro da sua caverna e você não está tendo força para sair. Talvez a sua segunda-feira ainda não fez sentido de ser uma segunda-feira de oportunidade, de milagres, de intimidade com o Senhor. E você ainda está desanimado. Eu quero convidar você aqui à frente. Vem à frente. Nós queremos orar por você. O desânimo não vai te parar mais, porque o Senhor não quer que você fique parado. Você pode até ter uma crise depressiva. Os medicamentos vão fazer efeito. Mas se você dominar os seus pensamentos e não deixar que eles te traiam mais. A profissão que o Senhor te deu não é para que você adquira bens através dela, mas é para que você entregue aquilo que pode ser cura, aquilo que pode ser transformador na vida do seu irmão.
Tenha convicção, meu irmão. Viveremos dificuldades, poderemos ser ameaçados, mas o Senhor não nos abandonará. O Senhor não deixará de dar o seu sustento. Depois de eu preparado essa palavra, eu lembrei que nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês de prevenção contra o suicídio. Se você conhece 1, 2 ou 3 amigos que possam ter depressão, que possam estar enclausurados em uma caverna, eu quero te pedir no nome de Jesus, não deixe de fazer uma visita para ele hoje, essa semana, no máximo. Não deixe passar dessa semana. E antes de você ir para lá, peça a Deus uma palavra para que você entregue esse amigo. Equipe de louvor, aqui à frente, por favor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, porque muitas das vezes, quando nos frustramos, não entendemos o seu propósito, o seu caminho, nos enclausuramos em uma caverna e perdemos a sensibilidade do seu cuidado, ou parece que a sua voz às vezes fica tão distante. Mas Deus, nessa manhã eu quero te pedir, Deus, renovo. Quero te pedir, Pai, direção do Senhor. Quero te pedir, Deus, que todo desânimo, que todo desencorajamento, que toda distração, Pai, fique lá dentro da caverna. E o Senhor nos traga para fora agora, em nome de Jesus. Qualquer tempestade, ó Deus, qualquer fogo que queira nos distrair na saída da caverna, nós anulamos em nome de Jesus, ó Deus, e te pedimos, nos ajude nessa hora. Alcance-nos, ó Pai, com um ânimo novo, com uma convicção de propósito eterno, Pai. Com um senso, ó Deus, de corpo e de entrega ao nosso irmão. Eu louvo o seu nome, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Ressignifica a segunda-feira na nossa vida, ó Deus. Ressignifica, ó Deus, a mesa da comunhão na nossa vida. Encontre em nós, ó Pai, um propósito eterno. Obrigado, Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais um cântico, termine de orar. A equipe de louvor vai nos ministrar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus
és o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Em tudo onde o Messias, o meu Salvador. Quero beber do meu rio, Senhor. Lava o meu interior. A vida. Encontrou és o meu Salvador, o meu Salvador. Irmãos, alguns avisos, rapidamente. Bom dia, família. Eu sou o Rafael Filho, voltei para falar de... Bom dia, família. Eu sou o Rafael Filho, voltei para falar de nossos encontros. Você sabe que a gente não se encontra sozinho nos domingos, né? Amanhã bem cedinho é dia dos homens acordar cedo. 6 horas da manhã, tem uns homens que oram. Você se encontra pelo Zoom. Acordem cedo e comem chorando. Amanhã à noite, os homens se encontram aqui na nossa casa. Às 7h30, tem um sal grosso. Você está convocado. Ter hambúrguer e a refeição com o Márcio, um convidado muito especial. Chama logo um amigo e vem pro sal grosso. Só nessa semana, a gente não tem escola de discípulo. Na semana que vem, a gente vai te lembrar. Quarta-feira à noite, 7h30 aqui na nossa igreja, tem a reunião de oração. Ao som de muitas águas, a gente vai te esperar. Você e sua família, vamos orar juntos. Sexta-feira, a programação é do Resenha. Você, jovem, corre logo para sua família. Os encontros acontecem às sextas à noite. Aos domingos, os nossos encontros começam às 9h30. Um café na casa. Daquele pãozinho com café. E ainda a gente conversa de um texto tão legal. Você já foi? Vou te esperar no próximo domingo. Dia 15 pela manhã vai ter o café dos pais no campinho bem daqui do lado. Todos os papais, as crianças de 9 a 11 anos devem participar. Vai ter uma novidade. Vai começar o PG para essa turma. Domingo 9h30. Papais, esperamos vocês. Logo após, às 10h30, acontece esse encontro com a nossa família. A gente é bom demais, né? Convida suas famílias e seus amigos de vir. O lugar de todo mundo já está pronto. Aqui é a casa do nosso pai. Todas as crianças participam do Viva Kids. A gente fica esperando esse momento. Pais, não deixem de trazer a gente. Então, Amém, amém, graças a Deus. Meus queridos, estenda sua mão, vamos nos despedir. Que a graça, o amor de Deus o Pai, a companhia do Filho, o consolo e a direção do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Amém.
Aquele que diz amém, aperte a mão de alguém. Semana abençoada, meus irmãos, vão em paz.